A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. O programa de hoje, mais uma vez, é polêmico, é atual, é na veia e, de certa forma, representa a sua indignação em casa. Que o TBC Debate seja a sua voz. E você, que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Comigo, dois gigantes especialistas, dois notáveis com posições antagônicas, direita e esquerda, conservadorismo versus progressismo, mas tem temas que os dois podem concordar em alguns aspectos. Quem sabe? Será? Esse é o papo que rola na internet. Comigo, Cláudio Dias, ele é advogado, é renomado, é de direita. Tudo bem? Seja bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado por essa oportunidade, Rafael. Quero cumprimentar aqui o nosso debatedor e dizer para você que está em casa, hoje é mais um dia que a gente está aqui para descortinar aquilo que precisa ser dito a você. Vamos tirar a sujeira debaixo do tapete ou vamos esconder essa sujeira? Eu acho que sujeira embaixo do tapete, Rafael, só serve para criar volume. Tira embaixo do tapete, lava, limpa, porque o melhor que existe é a verdade. Será que o Brasil está precisando de uma faxina geral? Conosco, Arildo Rafael, ele é do Partido dos Trabalhadores, é cerimonialista. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Rafael. Bom dia, doutor Cláudio Dias. Bom dia a todos os telespectadores que estão acompanhando o seu programa. E eu estou aqui para contribuir e que o nosso debate seja edificante. Muito bem. André Mendonça versus Gilmar Mendes. Quem vai vencer essa queda de braço? Gilmar Mendes certamente aceitaria uma delação seletiva, muito bem direcionada, orquestrada, de Daniel Vorcaro. André Mendonça não pode poupar ninguém, assim diz a lei. E aí, Cláudio Dias, como que você vê essa situação toda envolvendo o STF? O André Mendonça parece que representa o povo brasileiro ali, né? É um cara indignado, um cara que até agora não está aceitando falcatrua, privilégios. Qual a sua opinião, doutor Cláudio? Bem, o que nós temos visto sobre o ministro André Mendonça é um desejo de justiça. Eu acho que isso é o que todo brasileiro e brasileira está esperando. É um escândalo muito grande, não tem lado esse escândalo. Tem gente da esquerda, da direita, do centro, ministro, executivo, legislativo, judiciário, poder público, terceiro setor, pessoas influentes, lobistas, tem muita gente envolvida. E aí você pegar um crime e contar apenas uma parte de quem cometeu, não é justo. A justiça não é isso, entendeu? Eu lembro de uma frase de Upiano, é dar aos iguais na medida que se desigualam. Então, isso é importante. O que o ministro André Mendonça está querendo fazer é justiça. Quem cometeu o crime, que pague pelo crime. Não é vir, exclui esse, não, exclui aquele. Tira esse aqui porque é uma autoridade muito importante na República. Afasta esse aqui porque talvez esteja alguma relação com o Poder Judiciário. Isso ele não vai admitir. Tanto que protocolada pela defesa um termo de delação, ele recusou. Ele falou, isso daqui eu não aceito, vamos prosseguir com a ação penal que tramita no STF. Arildo Rafael, qual a sua opinião? Mendonça está correto ou Gilmar Mendes está correto? Daqui a pouco a gente vai ver as expressões do Gilmar Mendes, né, que ele fica até envergonhado com as próprias atitudes. Houve um embate muito forte, daqui a pouco a gente mostra, entre o Gilmar Mendes e o André Mendonça. Olha, no meu entendimento, o STF, que é o órgão superior da justiça brasileira, eu quero confiar, em tese, nos seus ministros. Neste momento, o Mendonça é o ministro que está investigando esse caso do Banco Master e todos os seus envolvidos. Eu quero crer que até o presente momento ele está muito feliz. Ele está conduzindo conforme deve ser feito.
Eu não sou jurista, e aí eu quero cumprimentar o doutor Cláudio, que entende todas essas relações da justiça brasileira, mas pelo que está saindo pela imprensa, o ministro Mendonça está bem no processo. Evidentemente que o ministro Gilmar Mendes, que é um grande jurista, evidentemente tem também os seus interesses, mas eu quero crer que o conjunto dos seus ministros precisa pautar realmente os fatos. Não pode proteger bandido, de lado nenhum. Precisa fazer com que a asepsia seja feita. E aí eu quero crer que nesse primeiro momento os fatos estão aparecendo, o ministro está coordenando, que é o Mendonça, e ele precisa coordenar isso com muita firmeza. Inclusive a entrevista que ele deu ontem, que não tem medo de morrer, que está preparado para ser ministro do STF, e assim, meus aplausos para ele. Então, doutor Cláudio, o que seria, né, para o público que é leigo, uma delação premiada? Delação ou colaboração premiada, esse é o termo técnico mais ajustado. É quando você que está envolvido com um crime, seja na condição de autor, coautor, partícipe ou até mesmo em grupo, certo? Que aí você tem associação criminosa, que pode ser um dos enquadramentos, o grupo criminoso, né? A formação de quadrilha, enfim, isso aí são desdobramentos que vão acontecer quando se apura um crime. Você comparece perante a autoridade ou policial ou judiciária e apresenta toda a verdade dos fatos, apresenta o que a gente chama de conduta criminosa, como aconteceu, o que aconteceu, os efeitos e resultados que aquilo promoveu, para que então você tenha um benefício na sua pena, certo? A sua pena ela é reduzida, por isso que chama colaboração. Você colabora com a investigação, mas você não pode ser seletivo, você não pode apontar lados, apontar apenas versões ou pedaços. Você tem que apresentar o contexto como um todo. Esse caso de Daniel Vorcaro está sendo investigado, não é de hoje. Já se tem muita informação, a Polícia Federal tem muita informação. Então, o ministro, diante daquilo que lhe é apresentado, ele avalia, certo? E se entender que aquilo ele já tem conhecimento, fala, olha, não tem colaboração premiada aqui. Isso que você está me apresentando, eu já sei, entendeu? O que você sabe mais, entendeu? Que foi o que aconteceu em vários momentos da Operação Lava Jato. Houve muitas colaborações ou delações premiadas, muita devolução de dinheiro, muita confissão de crime, entendeu? Que mais tarde teve os seus desdobramentos técnicos, mas os fatos que foram apresentados, de fato, eram fatos considerados crime. O resultado melhor que tem para quem faz é a redução da sua pena. Pois é, eu vejo uma situação, doutor Cláudio, Arildo Rafael, muito delicada, porque quando o cara tá na cadeia, e veja bem a mudança brusca de vida do Vorcaro, era um cara bilionário, que tinha todas as benesses, todas as regalias, e de repente ele é colocado numa cela fechada, né, comendo a famosa xepa, né, uma comida completamente diferente da que ele era acostumado. E geralmente essas pessoas, doutor Cláudio, elas querem entregar todo mundo pelo desespero. Só que Vorcaro estaria com medo de entregar todo mundo, porque se ele entregar todo mundo, está envolvido o Poder Judiciário, está envolvido direita, está envolvido esquerda, centro, diagonal, transversal, pode até ter ameaça de morte, né? A gente viu uma morte aí de um comparsa do Vorcaro, muito suspeita, né? A gente não sabe se foi suicídio, a gente não sabe se é queima de arquivo. Vorcaro teme pela própria vida. Qual bastidor existe por trás dessa história? Essa é a resposta de $1 milhão, né? Todo mundo quer ter essa resposta. A minha análise é que, estando preso, ele estaria um pouco mais seguro, certo? Sob o ponto de vista da vida. Porque, estando em liberdade, o mundo é o mundo. E nós temos grandes desafios fora de uma cela.
A privação de liberdade tem hora que é garantia da vida. E eu imagino que ele estando preso, a garantia da vida está um pouco melhor para ele. Tem ameaças? Tem. Tem muita gente poderosa envolvida? Tem. E nós sabemos que isso não é de hoje. Isso é uma prática da velha república, do império, entendeu? Então, eu imagino que essa preocupação ele tenha, por isso, talvez, tentou uma delação seletiva, trocou de advogado para tentar ver se passava essa delação, não passou, entendeu? Um advogado que tinha muitas... segunda tentativa. Segunda Só tentativa. existe mais uma, inclusive, né? O que acontece é que eu imagino que não virá outra. Eu falei isso há aproximadamente 3 meses. Vorcaro não vai fazer delação premiada. Então ele vai morrer na cadeia, ou não? Olha, o que ele está esperando, e eu disse isso em outros momentos, é que ele fosse colocado primeiro em liberdade, para depois delatar. Porque se ele falar preso, ele não vai ser solto. Não vai, tenho certeza. Entendeu? Isso vai ser uma contra-reação que ele mesmo vai ter que aceitar. Porque se ele falar tudo, é melhor ele ficar preso que solto. Mas a vida dele está um inferno. Mas não está, é claro que está todo mundo vendo. Né? O doutor Arildo aí pode falar, olha a vida desse cara, um cara que tinha requintes de luxo, aviões bilionários, viagens caríssimas, festas regadas a milhões, a uísques caros, né? Prazeres de luxo, hoje está numa cela, entendeu? Por mais que lá na Papudinha, né, em Brasília, está numa cela, está recluso. Então, veja, nós estamos diante de alguém que está extremamente acuado. E eu disse isso, enquanto não for colocado em liberdade, ele não fala. Mas é um paradoxo do que o senhor acabou de falar. Não, não é um paradoxo. Em liberdade, ele negocia. Preso, ele não negocia. Quando você está preso... Mas existe a possibilidade dele ficar em liberdade? Claro. Um habeas corpus daqui a pouco vai soltar ele. Escreve isso aí. Sério? Vai soltar. Então a gente tem que fechar o Brasil. Vai soltar. Vamos colocar o cadeado no Brasil, vamos fechar e vamos para a Passárgada do Manuel Bandeira. Veja vocês, a prisão é uma prisão preventiva. É uma prisão cautelar. De repente cai na mão. Não tem condenação. Cai na mão do Moraes, cai na mão do Gilmar Mendes. A depender de quem julgar o HC, naquele primeiro momento ia ser um pouco tenso e vergonhoso. Mas hoje, pode esperar, nós teremos Vorcaro em liberdade. E após a liberdade, que aí ele vai ajustar a vida dele, a segurança, a forma como... Aí sim, ele vai começar a falar. Arildo Rafael, e aí, qual que é a sua análise? Eu como cerimonialista, eu tenho dimensão dos custos das festas, dos eventos que esse moço chamado Daniel Vorcaro fez. A contratação de modelos internacionais. Eu tenho noção disso, porque tem os eventos de moda, que os meus colegas que produzem os eventos, a gente tem noção em dólar, inclusive. Eu tenho noção do que esse moço gastava. E o que me assusta... O senhor já fez, como cerimonialista, já fez evento para o Vorcaro? Não, ou não, mas não? Eu conheço colegas que fizeram eventos, inclusive em Goiânia, com ele. Sério? Sério, ele teve em Goiânia algumas vezes. Eu não posso falar detalhes, que o cliente, a gente não pode revelar detalhes, mas ele esteve em Goiânia em eventos fechados. Um empresário... Não posso falar detalhes. Pode falar, assim. fala. Não, mas ele teve eventos. Ninguém está assistindo a gente, ele teve em Goiânia. Quantas vezes? Ele esteve em Goiânia, inclusive, muito bem tratado. Quantas vezes? Agora, eu quero afirmar para vocês de que quem planta, colhe. Porque esse negócio que você faz parte do sistema e se acha que não vai ser tocado, que você é incomunicável na questão da justiça, caiu por terra. Esse moço está preso e ele não é o líder. Ele não é quem está por detrás de toda essa movimentação financeira. Quem é o líder? Olha, eu não conheço, eu também quero falar aqui, é uma pergunta de $1 milhão. Vai aparecer se o doutor ministro Mendonça conseguir êxito. Vai aparecer... Tem alguém maior do que ele? Muito maior. Rafael, é do sistema financeiro. O histórico de banqueiros do Brasil são banqueiros de famílias tradicionais, bilionários ou milionários, entendeu? E o Vorcaro é uma figura. Um operador. Uma figura. Como que alguém que há 15 anos atrás tinha uma vida módica se torna um banqueiro
com um banco que está passando perto dos trilhões na movimentação dele, entendeu? Que se torna um bilionário em curto período de tempo, um banqueiro. Eu disse isso, Arildo, no início, final de dezembro, eu falei isso. Vorcaro não é o cabeça do esquema. Não é. Então nós temos que fazer uma série do Vorcaro Netflix não é. gente... Isso vai aparecer. Vocês são teoristas da conspiração, não? Não sou teorista da conspiração, não. Deixa eu te falar. Ele foi um eleito. Desculpa, teoristas não, teóricos da conspiração. Ele foi eleito por um grupo. Isso é um grupo. Esse grupo tinha muitos acessos no Brasil, políticos e financeiros. Ele foi escolhido para ter a vida que qualquer um de nós queria. Qualquer um de nós queria a vida que o Vorcaro estava tendo. Você aceitaria? Não nas condições de cometer os crimes, mas se fosse para gerenciar algo na casa de bilhões ou trilhões, eu aceitaria. Para o bem coletivo, para ganhar dinheiro. Maneira legal. Maneira legal, por que não? Não, sim, claro. Alguém me escolhe, é sinal que eu tenho competência. Só que ele usou dos lobbies, ele usou dos meios não republicanos, vamos dizer assim, para não falar uma palavra mais pesada, e acabou no que deu. Ele comprava quem passava em sua frente. Essa é a realidade. E de onde vinha esse dinheiro? Quem mandava esse dinheiro? Um banqueiro que nasce nos últimos 10 anos? Um banqueiro que tem acesso em prefeituras, fundos de previdência, de maneira muito fácil? Né? Um banqueiro que paga CDI que ninguém pagava, essa conta não fechava. Alguém já sabia que isso ia ruir. Entendeu? Era uma pirâmide. E aí nós estamos... Eu falo, é pior do que pirâmide. Muito pior. O golpe que se deu no mercado financeiro é muito pior do que pirâmide. Pensa você, um pequeno investidor que tinha R$1 milhão, ele recebeu 250 mil e ponto. Eu queria ser um pequeno investidor Entendeu? nessa hora. Não, eu falo porque o pequeno, no mercado financeiro, são esses, de milhão. É um dinheiro que o cara às vezes guardou a vida inteira. É um apartamento que ele vendeu, é um negócio que ele fez, sobrou esse dinheiro e falou, isso aqui é para mim cuidar do resto da minha vida. Acabou, essa pessoa está liquidada. Claro. Entendeu? Foram ao fundo garantidor, 250 mil, já pagaram muitos CPFs. Mas veja você, e o que ficou? E o que se gastou? E o que se virou luxo no meio desse povo? Então esse dinheiro não volta. Existe um pacto, então, né? Existe um pacto. Por que você acha que a delação não saiu até agora? Para esse grandão blindar, e eu creio que tem ameaça de morte aí envolvida, Rafael, infelizmente. Jornalista Rafael, vou dizer um negócio para vocês. O grandão ou os grandões, valores transnacionais, valores que não são só do Brasil, que precisava dar legalidade nessas movimentações e achou um operador. E eu quero e desejo que o Mendonça, o ministro do STF Mendonça, tenha êxito para identificar esses cidadãos e puni-los, porque o Brasil não merece isso. Olha, eu me lembro lá dos anos 80, daquela juíza do Rio de Janeiro que quase quebrou o INSS. Eu esqueci o nome dela aqui agora. Acho que o doutor Cláudio lembra o nome dela. Ou seja, apareceu essa juíza que movimentou recursos do INSS muito parecido com o que aconteceu agora com a CPMI. Apareceu, ou seja, quase quebraram o INSS daquela época. Depois dos anos 90, final dos anos 80, lembra da pasta rosa? Comandado por então o senador Antônio Carlos Magalhães, que foi um escândalo com o sistema bancário brasileiro. Depois nós tivemos a Georgina, a juíza Georgina, o senhor lembra muito bem? Freitas. Ou seja, de tempo em tempo, o sistema financeiro vem nos recursos do país, corta o bolo todinho para eles e depois não se investiga, esquecem e o prejuízo é da população brasileira. Nós temos um caso recente, o Banco Santos. Vocês lembram do Banco Santos? Sim. Tínhamos investimento, inclusive, de órgãos importantes, públicos do nosso Estado. Na cifra aí de 50 a 60 milhões aplicados nesse banco. E ninguém mais fala sobre isso. E acabou essa história, encerrou o papo. E eu vou falar para você, aqui eu tenho que dar aplausos à Polícia Federal. Sim. Porque se não é a Polícia Federal efetivar a prisão dele quando ele estava dentro daquele avião, embarcando, eu vou te falar, tinha sido vendido para o BRB. Tinha acontecido a transação. Estava tudo pronto. Entendeu? Como a gente sabe que isso aconteceu já em momentos, um exemplo que é diferente,
mas que é semelhante, que quando o Banco Pan-Americano sofreu uma crise muito grande, ele era de Silvio Santos e foi vendido para a Caixa Econômica Federal. Mas o Silvio Santos deu o seu patrimônio pessoal como garantia pela operação. Algo, eu estou dizendo de similitudes, porque bancos são vendidos, instituições menores são vendidas para maiores. Mas vejam vocês, se não acontece aquela prisão, hoje era pão e circo. Arildo, eu acho que você tem a oportunidade hoje de contribuir com a sociedade de maneira geral. Qual foi o período que o Vorcaros esteve em Goiânia? Não precisa de dizer muitos detalhes, não, só para a gente trazer à luz aí mais ou menos o que aconteceu. O evento que foi produzido para acolher alguns empresários para investimento no setor imobiliário, para investimento provável, evento de carnaval em Goiânia, sabe? Assim, é uma série de eventos que as empresas organizadas ou lideradas por esse cidadão estava querendo investir aqui no estado de Goiás. E foi, tem uns, eu acredito, não passa de 4 anos isso. Esteve em Goiânia e os meus colegas que produziram o evento foi fechado para poucos empresários. Até então eu não vi nada que manchasse o evento em Goiânia. O evento foi produzido por profissionais sérios, atendeu todos os critérios e exigências dos clientes e assim ocorreu tudo muito bem. Ninguém poderia prever o futuro, né? Ninguém. Esse moço esteve em Goiânia também. Ele organizou empréstimo para funcionário público no estado. Ele sentou com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, a Prefeitura de Goiânia também investiu no banco dele. Ou seja, ele teve por mais de 2, 3 vezes aqui no estado, que eu conheço. Que eu ninguém pode prever o que vai acontecer no futuro, obviamente, né? Então, se houve essa legalidade, né, que o senhor está colocando aqui, está tudo bem, né? Pelo menos até que não apareçam outros fatos. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar essa queda de braço entre o Mendonça e o Gilmar Mendes. Vamos acompanhar um trechinho. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Eu não vou transformar o certo em errado e nem vou admitir que isso seja feito. Então, a investigação, no que depender de mim como relator, seguirá seu curso. Interessante a questão da delação. Eu sempre disse para os advogados, não estou preocupado com delação. Não, primeiro que eu não prendo para fazer delação. Não me permitiria isso. Não dormiria tranquilo se eu fizesse isso. Em segundo lugar, que a delação é um ato de vontade da defesa. Alguns advogados vinham para mim, mas você não vai pegar todo mundo? Eu falei, eu estou preocupado em pegar o que a investigação determinar. Não estou preocupado se será todo mundo ou não. Estou preocupado com o que a investigação vier a esclarecer. Até porque a lei, na verdade, não dá a Vossa Excelência esse poder. Não dá, nem me arvoro, porque em outros casos, nós temos visto atuações dessa JAES. Não na minha relatoria. Eu não sei onde ocorreu, mas, de qualquer forma, nós disputamos isso muito aqui na Lava Jato e de fato, as combinações entre advogados... Eu fiz os registros aqui desses fatos que vieram... Ao mesmo tempo, fazendo justiça, não é o advogado que deixou o caso, Juca. Mas me chegou uma proposta por um advogado. Perderam o pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Falaram na minha cara isso. Eu disse, não faço questão de delação. Agora, delação seletiva, comigo não. Delação seletiva não. Mas, na minha visão, né, e cada um tem direito a uma opinião, que aula que o Mendonça deu, né, que postura, que moral. Gilmar Mendes
Tem vergonha na cara ainda ou não? Ou já perdeu muito tempo e não está nem aí com isso? Eu não tenho procuração para falar pelo ministro, mas a sua história conta, né? Não é muito incomum, vou usar essa palavra aqui, habeas corpus serem decididos pelo ministro Gilmar Mendes. Não é incomum. E eu imagino que dessa vez o sistema do STF distribuiu para outro relator. E agora está difícil. Está difícil o que sempre os figurões que atuavam ali nesse meio estavam acostumados a fazer, está difícil de fazer. Não vão fazer. O ministro André Mendonça é um homem sério. Eu conheço o ministro André Mendonça. Entendeu? É um homem simples, um homem que estudou, extremamente inteligente, muito inteligente. Entendeu? Um ministro que estuda os casos, respeita o Estado, respeita as instituições da República, respeita os investigadores sérios. Então é o seguinte, não adianta. E o ministro Gilmar Mendes está vendo. Vai vir um voto aí pesado. Vão dar um recado para a corrupção. Porque basta, Rafael. O povo está cansado. Onde mexe tem um roubando. Vai no executivo tem alguém roubando. Vai no legislativo tem alguém mexendo no dinheiro do povo. Vai no judiciário, aparecem esses escândalos na Suprema Corte de contratos. É vergonhoso. Né? O povo não aguenta mais ouvir. É um escândalo em cima do outro. Aí mexe aqui, tem uma pessoa ali. Não estou dizendo de governo Lula, não estou dizendo de executivo. Eu não quero ser justiceiro. Mas mexe aqui, tem um ministro ali que pegou não sei quantos milhões desse homem. Peraí, gente. Isso é dinheiro do povo. Né? Você pega as aplicações que vinham, na sua grande maioria, de fundos de previdência. Do senhorzinho que está recolhendo lá, da senhorinha, né, trabalhador mensal lá do servidor público, suado, trabalhar 35 anos para aposentar. O dia que o cara aposenta, o fundo de previdência dele está negativo. E aí vira um caos. E aí você vê o cara dando uma festa para a filha dele de 25 milhões de reais. Eu tenho vídeo que eu recebi dessa festa. Tinha uma fileira de richôs, de bebidas que custavam 15 mil a garrafa. Nessa fileira devia ter mais ou menos umas 80 garrafas. Talvez o dinheiro dele é fêmea, né? E o da sociedade brasileira é macho. O dele multiplica, o da sociedade não. Pode ser árvore também. Né? Não sei. O que eu imagino é que o ministro André Mendonça vai apurar. Vai doer em muita gente. Vai doer na direita, vai doer na esquerda, vai doer no centro. Vai doer. Não adianta. Não existe bandido de estimação, não existe. E é hora do STF colocar o papel dele em prática. Não existe, entendeu? Ou não deveria não existir? Não existe bandido de estimação. Cadê a turma da Lava Jato? Cadê? Não era o Vorcar que pagava conta para todo mundo? Cadê? Quem quer adotar ele agora? Quem é que está pulando na frente? Não, eu vou defendê-lo, Não, o dinheiro que... Virou leproso, né? Virou leproso, e quem encosta está contaminado. Né? Quer dizer, há um ano atrás era a melhor pessoa do mundo, né? Sim. Porque pagava as rodadas, era o amigão, cedia os aviões, pagava obras cinematográficas para todo mundo, para A, para B, para C. Peraí, é só ligar e pedir? Né? Então agora virou quem? Você falou bem, Rafael, leproso. E o leproso, infelizmente, contamina quem encosta nele. E eu quero corroborar no sentido que o Mendonça tenha êxito. E aí eu quero só levantar um detalhe. Se tem uma família que foi muito injustiçada na Lava Jato, foi a família do presidente Lula. Foi acusado de tudo quanto é tipo de roubo na Lava Jato. Estou dizendo o CPF do presidente Lula, da dona Marisa e dos filhos. Passados os tempos, aí a verdade vem, olha o que aconteceu com o presidente Lula. Foi absorvido. E até hoje, nós do PT estamos procurando... Foi absolvido?
O senhor colocaria essa palavra absolvido? Foi absolvido porque as Quando provas é que foi não absolvido? se sustentavam. Eu não sou jurista, mas o que eu tenho as informações é Não, o porque... processo dele foi anulado. Anulado. Ele jamais foi absolvido. Nesse eu caso, não sei a diferença de anulado e absolvido, mas na verdade Absolvido os fatos, é quando existe. Os fatos... O Dr. Cláudio ele pode dizer com mais explicar. propriedade, a gente não tem muito tempo. Mas absolvido é quando ele é julgado e ele é inocentado. Processo anulado é porque existe alguma questão Falha técnica. processual. Falha processual, é isso, Ok. doutor? Nesse Mas caso- eu queria só terminar aqui, que isso é polêmico, que a sociedade já conhece, é que no CPF do Lula, dos filhos, no caso do Lulinha, por exemplo, o Mendonça quebrou o sigilo do Lulinha. Não fala mais em Lulinha dentro do STF hoje, porque está esclarecido para o Mendonça. E se tiver prova, mais alguma coisa, o Mendonça pode buscar de volta. Então a família do Lula foi muito injustiçada, sabe? Porque tinha o viés político lá com o Sérgio Moro para condenar o presidente Lula, para que todos os problemas de roubo servissem. Terminou o programa, infelizmente. Terminou? Gente, terminou. Mas Muito o presidente obrigado pela sua Lula participação. determinou a Polícia Federal que investigue e que não proteja ninguém. Não persegue ninguém e não proteja O senhor ninguém. acredita nisso? Sim. É. E o senhor, o Dr. Cláudio, Não acredita acredito, o Lula esteve envolvido, tem evidências do sítio de Atibaia, do triplex, de dinheiros que circularam. Isso foi apurado e investigado em 3 instâncias, mas eu imagino que, uma vez que foi anulado A o processo, verdade veio. eles Triplex? precisam, a gente precisa O que é respeitar. triplex hoje? Entendeu? Que é sítio de Infelizmente, Atibaia? o que acontece é que os escândalos são grandes e aquilo que se roubou pouco torna-se quase nada. E você em casa, que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Fiquem com Deus e até a próxima.